Imagine um país onde os pilares da democracia são abalados, não por inimigos visíveis, mas por aqueles jurados a protegê-los. O que acontece quando os guardiões da lei se tornam aqueles que a manipulam? Tudo começou em 2019, com um homem e uma decisão. Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, fez um movimento que ecoaria pelos corredores da justiça por anos. Sob o pretexto de defender a democracia, Toffoli ignorou o protocolo padrão, interpretando o artigo 43 do Regimento Interno do STF com uma flexibilidade sem precedentes. Isso abriu as portas para o controverso inquérito das fake news, um caso sem limites claros, liderado por ninguém menos que Alexandre de Moraes. Eu aprendi desde cedo, Rosiane, que a coisa que começa errada tende a chegar a um ponto em que o erro será maior ainda. O inquérito começou mal. Começou mal por quê? Porque foi instaurado pela própria vítima, o Supremo. E aí nós sabemos que inquérito é instaurado por provocação da polícia ou provocação do Estado acusador, que é o Ministério Público. Mais ainda, ao invés de partir-se para algo republicano, que é a distribuição do inquérito, pensou-se a dedo o relator, o ministro Alexandre de Moraes. Mas esta não era apenas uma história sobre abuso judicial. Nos bastidores, um pacto político estava se formando. Jair Bolsonaro, lutando contra a pressão das investigações de corrupção em andamento, encontrou um aliado improvável em Toffoli. O preço? A autonomia do judiciário brasileiro. Em julho de 2019, Toffoli paralisou todas as investigações baseadas nos dados financeiros do COAF, protegendo não apenas Flávio Bolsonaro, mas também as esposas de ministros-chave do Supremo Tribunal Federal. O cenário estava montado para um jogo de poder que deixaria a democracia brasileira por um fio. Houve um breve momento em que a esperança brilhou no Senado. A comissão da Lava Toga, destinada a investigar os abusos judiciais, tinha o potencial de restaurar o equilíbrio. Mas sob imensa pressão da família Bolsonaro, alguns senadores retiraram seu apoio. E nós recebemos uma ligação na mesma noite, eu, Selma e Olímpio. Ligou para ela, ligou para mim, ligou para o Olímpio, depois a Selma ligou para o Olímpio e avisou, falou, olha, eu acabei de ser pressionada aos berros pelo Flávio. E eu fui também pressionada aos berros para que eu retirasse imediatamente a minha assinatura, imediatamente, da CPI, porque eu ia ferrar com ele para não usar outros termos. Azevedo, boa tarde. Aqui quem fala é o Major Olímpio. Eu agradeço o seu contato e quero dizer que eu não me desviei absolutamente nada dos meus princípios, das minhas convicções ou de tudo que, junto com o Jair Bolsonaro, nós propusemos na campanha. Quem está se desviando dos princípios é o Jair Bolsonaro. Ele brigou comigo porque não queria que eu assinasse a CPI lava-togas do Supremo Tribunal Federal para proteger filho bandido. Agora, eu tenho a clara percepção que uma CPI com essa pauta, além de ser uma coisa questionável, você começar a entrar no mérito das decisões de cada ministro, é uma coisa que se discute, eu não tenho a menor dúvida que isso toca fogo no país. Todo mundo sabe como começa e ninguém sabe como termina uma CPI. E mais, você vai colocar um poder legislativo em confronto com o poder judiciário. É óbvio, né, que haverá um conflito épico e logo no momento que tudo que a gente não precisa é uma guerra institucional. Aí você vê, os caras vão lá, o Xandão, vocês têm que derrubar o Xandão, vocês têm que derrubar o Xandão. E quem tá falando isso pro povo são as pessoas que foram eleitas para representar essas pessoas. Uhum. Olha o nível que chega, que a família Bolsonaro acha que a população tem que ser subserviente a ele. Porque quem não for subserviente à família Bolsonaro é um traidor, e não o oposto. Então veja bem, o Eduardo vem aqui em São Paulo, me dá voto aí
que eu preciso receber um puta de um salário lá em Brasília para representar o povo. A hora que a treta aparece, a hora que a pica entra, eles falam, povo, me representem aí. Vai lá e resolve a treta. Aí o povo vai lá e resolve a treta. Igual, sabe o que aconteceu com quem foi lá e atendeu o chamado da família em Rio de Janeiro? Foi preso. Você viu que depois que o Bolsonaro falou? Sim, dos bobos da corte? Os bobos que estão aí, É, que os vieram. bobos, é. Ele tava lá em Miami, na Disney. Eu lembro, Então é isso que acontece. Os caras pedem voto para ser senador, os caras pedem voto para ser deputado, porque eles dizem que sendo senador e sendo deputado, eles vão representar o povo e livrar o Brasil da tirania. A hora que a tirania está acontecendo, eles falam pro povo, eles não falam nada. Eles não vão lá xingar diretamente, porque as poucas vezes que o Eduardo tentou falar alguma coisa pro Xandão, logo em seguida ele pediu desculpa, é só você dar um Google. As táticas agressivas de Flávio Bolsonaro, incluindo ligações e ameaças, esmagaram a iniciativa. A comissão, que poderia ter desvendado o lado sombrio do sistema judicial brasileiro, estava morta ao nascer. Avançando para 2024, as consequências dessas ações são claras. Milhões de vozes silenciadas. A democracia defendida não pela vontade do povo, mas pelo poder concentrado em poucos. O que começou como uma luta contra a corrupção se transformou em uma luta pelo controle da narrativa. À medida que o Brasil lida com o seu futuro, uma pergunta permanece: quem realmente detém o poder em uma democracia, quando aqueles encarregados de protegê-la o exercem sem limites? No fim das contas, a democracia não é apenas um sistema de governo. É a vontade coletiva de seu povo. Quando essa vontade é subvertida, quando o poder é concentrado nas mãos de poucos, a própria essência da democracia está em risco. A história do Brasil é um conto de advertência para o mundo. Um lembrete de que a vigilância é o preço da liberdade. Em memória do senador Major Olímpio, que dedicou sua vida à luta pela liberdade e justiça, deixando um legado de coragem e integridade que jamais será esquecido. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho e deixe seu like.